Vocês estão bem? Maravilha. Vocês podem se assentar. Obrigado, equipe de louvor. Prazer estar aqui com vocês. Você pode estar abrindo sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, capítulo 14. Nós vamos estar falando aqui sobre uma parábola muito conhecida de Jesus, a parábola dos talentos. Antes disso, eu queria contextualizar. Essa parábola está dentro de um sermão de Jesus, chamado sermão escatológico ou apocalíptico de Jesus. É um sermão que trata a respeito das coisas do fim. E ele começa lá no capítulo 24 de Mateus. Se você quiser passar os olhos aí, existem aqui, a partir do capítulo 24, existem, então, diversas diretrizes de Jesus a respeito do fim, as instruções de como será o fim das coisas, como o próprio Cristo retornará um dia. Então, ele vem falando a respeito das perseguições, das guerras, como tudo vai se dar no fim dos tempos. É um texto forte, importante e muito estratégico. E nós vamos aqui, começando a partir do versículo 32, Jesus, dentro desse sermão, ele tem aqui 5 parábolas. Nós vamos falar da penúltima, que é a parábola dos talentos. Jesus, ele começa então falando a respeito das instruções e determinando como vai ser o fim das coisas. Até o versículo 35 do capítulo 24, a partir do versículo 36, esse texto ele toma um novo rumo aqui. Então Jesus começa a falar num outro aspecto. E que aspecto é esse? Jesus começa a falar a respeito então de como nós devemos, já sabendo que Jesus iria voltar, do que iria acontecer, que iríamos enfrentar oposições, iríamos enfrentar guerras, lutas, e após termos essa convicção de que Jesus retornaria, como então nós iríamos então esperar por Ele, como iríamos aguardar o seu retorno. Então Jesus, a partir do versículo 36 do capítulo 24, ele começa a falar então de como nós, seus discípulos, podemos e devemos aguardar e esperar o seu retorno. Amém? Entendido até aqui? Então ele finaliza lá no versículo 35, essa primeira parte falando: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Já no versículo 36 ele começa falando, ele muda completamente o rumo daquilo que ele estava explicando. Ele começa falando: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, estou lendo então no versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus ele começa falando aqui, comparando, assim como foi no dia de Noé, foram nos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé, então? O dilúvio, certo? Então, o que aconteceu no dilúvio? Deus anuncia a Noé, seu servo lá, que iria enviar um dilúvio, enviar o juízo através do dilúvio, para então julgar, para dar um restart, reiniciar tudo aquilo que estava acontecendo. O mundo estava coberto de iniquidade, a humanidade estava afundada no pecado. Então Jesus decide recomeçar e usa então Noé, um homem justo, um homem fiel a Deus, para recomeçar, e com uma grande missão, que era justamente construir um grande barco que iria proteger, iria aguardá-lo, não só ele, mas a sua família, durante aquela inundação que se tornaria um dilúvio. Pois bem, Jesus então faz referência a essa história
que é muito conhecida. Ele fala então de Noé. No versículo 38, ele continua falando a respeito dos tempos de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que Jesus então está querendo aqui explicar, anunciar, de alguma maneira, trazer essa analogia com os dias de Noé, é que estava tudo bem, gente. Deus deu uma grande missão para um homem chamado Noé. Ele acreditou nisso, mas todos acreditaram naquilo que Noé estava anunciando? Com certeza não. Então, Noé é fiel a Deus, ele constrói. Mas ele é fiel, constrói a grande arca, mas o que acontece aqui, o que Jesus quer usar para chamar a nossa atenção, é que toda a humanidade seguiu a sua vida comumente, normalmente. E ele usa o aspecto aqui, então, eles comiam, eles bebiam e eles casavam. Tudo absolutamente dentro de uma rotina. Comendo, bebendo, se saciando, tendo comunhão, afundado nos pecados, se esquecendo de Deus, estavam se casando e estavam se dando em casamento, porém, existia um aviso, um juízo sobre a humanidade, algo que estava para chegar, mas Deus não enviou o juízo sem antes enviar uma boa nova. Existe um lugar que eu irei guardar. Noé, então, foi mensageiro dessa boa nova, mas, infelizmente, a maioria não creu. Deus, então, guarda Noé, guarda a sua família dentro da arca, os salvou daquela inundação, do mal, do pecado, do juízo. E o que Deus então está aqui anunciando para as nossas vidas, e o que isso tem a ver com o povo do Novo Testamento, aqui na época de Jesus, o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida, é que nós temos aqui então 5 parábolas, e é interessante dentro desse texto, aqui do capítulo 24, do versículo 1 do capítulo 24, até o final do versículo 25, é que nós temos então 5 parábolas. Dentro dessas 5 parábolas, uma parábola vai usando um argumento, não um argumento, mas a linha de raciocínio, é a mesma, e como numa crescente, a primeira parábola usa um artifício, a segunda parábola vai aproveitar esse artifício, e numa crescente muito inteligente, Jesus vai comunicando algo, que o tempo estava chegando, e lembrando que ele havia falado sobre o fim dos tempos. Então, para não só ficar na teoria, ele usa de parábolas, como sempre fez nas suas pregações. Então, ele passa para a parte prática. Assim como o povo no tempo de Noé. Nós estamos, tantas pessoas como na época de Jesus, como nós hoje, estamos seguindo e tocando as nossas vidas como se não houvesse um juízo sobre a humanidade. Como se não houvesse uma boa nova sendo pregada a todos nós. Mas o que aconteceu com o povo na época de Noé, e o que tem acontecido com a gente hoje? É que nós temos simplesmente, então, ignorado isso. Existe uma condição pecaminosa, mas Jesus, então, veio para nos salvar, nos redimir desse pecado. Nós somos salvos e libertos através de Jesus. Mas nem todos creem nisso. Então, Jesus está falando, para muitos a vida seguiu. E ele continua falando no versículo 39, então, do capítulo 24. E não o perceberam, o povo, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Note a palavra, a expressão que Jesus usa aqui, o contexto, o grande sentido por trás daqui, que é justamente o efeito surpresa. Ninguém esperava. Noé havia comunicado? Havia. Mas ninguém esperava. Então Jesus está querendo comunicar a respeito do quê? Da sua segunda vinda. Vamos ler novamente para fixar na nossa cabeça. Versículo 38, por favor. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia
em que Noé entrou na arca. Versículo 39, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está falando aqui daquilo que vai acontecer certamente, um efeito surpresa. Por quê? Porque ninguém sabe, nem o próprio Filho de Jesus fala aqui, em algum lugar aqui do capítulo 24, que é uma data, um momento exclusivo guardado no coração do Pai, e nós como seus discípulos, o que nós temos que fazer? É aguardar ansiosamente por isso. Jesus continua falando então, nessa mesma linha de raciocínio, gente, versículo 40, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Versículo 41, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Jesus continua falando então a respeito de um que vai ser levado aos céus, um que vai ser salvo, um que vai ser guardado nele, um que vai ser guardado do juízo, da ira divina, e o outro que não, que vai perecer. Uma outra que vai estar no moinho, trabalhando, tocando a sua vida normalmente. Uma vai ser guardada, vai ser salva em Cristo. E a outra não. O texto continua, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Versículo 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão. Então ele fala a respeito do ladrão aqui. Agora imagine então o que Jesus está dizendo. Se o pai de família, que está prestes a ter a sua casa invadida e roubada, se ele soubesse que o ladrão então invadiria o terreno da sua casa na sexta-feira, o que essa pessoa faria? Essa pessoa se protegeria. Então arrumaria uma forma de guardar os seus bens, a sua família, a sua casa, se proteger, chamar reforços. Se soubéssemos quando isso iria acontecer, nós também agiríamos dessa maneira. Mas não sei se alguém já foi assaltado aqui. Alguém já foi assaltado? Teve essa experiência horrível de ser assaltado? Eu, graças a Deus, ainda não. E nem você, em nome de Jesus. Mas se você soubesse, Léo, que o momento em que você fosse assaltado, com certeza você pegaria um outro caminho. Você arrumaria um pedaço de pau para estar no meio da testa do bandido. Mas então nós iríamos nos proteger. É essa analogia que Jesus está falando. Ele continua dizendo então, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A linha de raciocínio é a mesma. Jesus está falando a respeito do quê? Do fim das coisas. Ele acabou de alertar que iremos passar por lutas, por provações, por perseguições, mas que ele um dia iria retornar das nuvens para buscar o seu povo. Porém, existe a parte prática dessa teoria. Por quê? Porque nós estamos aguardando a sua vinda. Mas de que maneira estamos aguardando a sua vinda? Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos dessa possibilidade. Mas de que maneira estamos aguardando? Nós não sabemos. Mais uma vez, então, aqui, nesse texto, Jesus suscita o aspecto surpresa, o efeito surpresa. Ninguém sabe. O texto continua. E ele entra em mais uma parábola aqui, no versículo 45, fala a parábola do servo bom e do servo mau. Para ganhar tempo aqui, eu vou relatar. A parábola do servo bom e do servo mau. Um servo fiel e prudente em que o Senhor, um Senhor, né, não um Senhor Deus, mas um Senhor, o dono dos servos, o dono ou dos escravos, ou os servos escravos, o dono ali daquela fazenda, ele pega alguém para que essa pessoa pudesse administrar, gerir todas essas pessoas, todos os seus negócios e também prover alimento a todos os seus funcionários.
Então o texto continua nos dizendo que bem-aventurado é aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Justamente o que o Senhor havia pedido, organizando, gerindo e provendo alimento. Mas o texto continua. Em verdade vos digo, no versículo 47, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora. Ele então acrescenta aqui um fator. Que fator é esse? O fator do tempo. Por quê? Porque o Senhor está demorando, gente. Ele nos deixou uma responsabilidade, mas Ele está demorando. Olha o que acontece com esse servo, então. Ele pensou, o meu Senhor demora, e ele passa a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, no dia em que não o espera. A linha de raciocínio continua sendo a mesma. E em hora que não se sabe, irá castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus, então, prossegue nessa mesma linha de raciocínio. Lembre-se que nosso alvo aqui é chegar na parábola dos talentos. Existe aqui mais uma parábola, então, que é uma parábola famosa, a parábola das 10 virgens. E o que acontece aqui, gente? Existe um casamento marcado, trazendo o contexto do casamento no primeiro século. Antes da cerimônia oficial, existia uma cerimônia pequena. É um povo que não tinha TV, não tinha muita forma de entretenimento, então eles gostavam muito de festejar. E o que eles faziam, então? Num casamento, eles faziam uma pré-cerimônia, uma cerimônia restrita e reclusa aos familiares, aos amigos mais íntimos, antes da cerimônia principal. Então, na casa de um parente do noivo, geralmente era o noivo que bancava essa festa. Se o noivo fosse rico, essa festa demorava, essa pré-festa, vamos dizer assim, demorava um bom tempo. E o que acontecia com os demais convidados? Os convidados para a cerimônia principal, eles ficavam aguardando do lado de fora da casa. Então, imagine só, eu fui me casar com a Thaís, então eu vou prover uma festa lá na casa do pastor Sérgio, mas essa festa é reclusa somente para a nossa família, uma pré-festa. Então, o que acontece? Estamos lá festejando. Eu, como sou um cara rico, eu vou bancar o churrasco durante 7 dias, durante 5 dias, durante o tempo que eu quiser. Estou lá festejando, mas eu convidei todos vocês aqui para a minha cerimônia de festa, para a minha cerimônia de casamento, amém? Então, o que acontece? Estou lá festejando. Quanto tempo demorava essa pré-festa? O noivo decidia. Se o noivo tivesse condições de bancar churrasco, Coca-Cola para todo mundo, o problema era dele. Então, eu estou lá com a Thaís, estou lá com os nossos parentes, e vocês estão do lado de fora da casa do pastor Sérgio aguardando. Pô, o PH pode sair daqui, da casa do pastor Sérgio, ou amanhã 3 horas da tarde, hoje 7 horas da noite, ele sabe. E então, o que os convidados faziam? Quando eles saíam dessa pré-festa, o noivo e a noiva iam à frente, e ocorria então uma espécie de procissão para o lugar da festa oficial. Mas ninguém sabia quando o noivo iria sair daquele lugar, para ir então para a festa definitiva. Os convidados, vocês então estão do lado de fora da casa do pastor Sérgio. Pô, tá de noite. Na época tinha iluminação pública, gente. Como eles então iluminavam as ruas, as casas com tochas. As tochas eram abastecidas com uma espécie de óleo. Um óleo, né, às vezes de oliva ou não, de origem animal, mas é um óleo. Então, os convidados ficavam lá, talvez 1, 2 noites, aguardando então a chegada do noivo para que eles pudessem festejar. Pois bem, a parábola aqui de Jesus então vai tratar a respeito dessa festa, de uma festa de casamento assim. Essa festa de casamento tinha então 10 virgens, que foram convidadas para a cerimônia principal, assim como vocês.
Dessas 10 virgens, 5 então tiveram um dia de trabalho muito cansativo, imagino só. Uma semana muito corrida nas casas, nos afazeres, e elas caíram no sono. Mas 5 dessas deram um mole. O que aconteceu? 5 dessas virgens não levaram azeite reserva. Um óleo reserva para que então elas pudessem iluminar o caminho, para que elas pudessem festejar. 5 levaram óleo, e comumente as pessoas levavam, as pessoas ditas mais sábias, assim como Jesus declarou. Mas 5 dessas então não levaram o azeite reserva. O que aconteceu? Elas acordaram e, meu Deus do céu, acabou o nosso óleo. Elas correram para um comerciante ali na cidade, já era tarde da noite. Bateram de porta em porta, conseguiram arrumar alguém que as pudesse então fornecer óleo para acender as suas tochas. O que aconteceu, gente? Elas voltaram, essas 5. Quando elas chegaram no lugar em que estavam aguardando o noivo, a procissão já havia saído. E a festa já havia começado no outro lugar. O que Jesus, então, está relatando aqui, dentro desse grande contexto que nós estamos lendo? Jesus já falou a respeito do efeito surpresa, Jesus falou também do efeito surpresa. Perceba que Jesus está deixando explicitamente claro que ele vai voltar, certamente, mas ninguém sabe o dia nem a hora. E o que aconteceu então com essas pessoas, usando essa analogia das 10 virgens aqui para o nosso tempo? Será que nós, então, de que maneira temos esperado o retorno do noivo? Uma festinha já começou, mas então, estamos o aguardando para que nós possamos ir para a festa definitiva, a festa principal, e então iremos gozar, desfrutar e usufruir da presença do noivo eternamente. 5 dessas virgens não tiveram a sabedoria de guardar um pouquinho de óleo, para que pudessem esperar o bastante. Passado todo esse contexto, chegamos então no nosso objetivo, que é a parábola dos talentos. Leia comigo o versículo 14, então. O texto vai dizer assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Jesus, então, ele usa mais uma parábola. Jesus é incrivelmente criativo, e ele fala a respeito do talento. E eu preciso te explicar e te dar a real dimensão do que era o talento. O talento, como muitos de vocês, acredito, já saibam, era uma moeda. Não é um chocolate, não eram as habilidades, mas sim uma moeda. Era literalmente uma unidade de medida. Poderia então ser um saco de aproximadamente entre 25 e 30 quilos de prata ou ouro. Então era pouco dinheiro, 25 quilos de prata ou ouro, não, era muito dinheiro. Então era uma unidade de medida. E aqui nós temos a termos comparativos. Durante as escrituras nós vemos comumente o denário. O denário era o valor de um dia de trabalho. Um talento equivale a 6.000 denários. 6.000 denários equivalem a 20 anos de trabalho. É muito dinheiro. Um talento de prata, é uma aproximação, tá? Só para nós termos uma noção, mas um talento de prata equivale a entre 4 e 5 milhões de reais. Um talento de ouro equivale a aproximadamente entre 75 milhões, de 75 milhões a 100 milhões de reais.
Então, não estamos falando aqui de um trocado, não estamos falando aqui de uma gorjetinha, era muito dinheiro. Entendendo isso, nós precisamos então olhar para esse texto. Um homem que se ausentou, iria se ausentar do seu país, iria cuidar dos seus negócios em outro lugar. Ele chama. Então, o mestre aqui, o senhor dos escravos, o senhor dos servos, ele chama. E existe um imperativo aqui, existe mais uma vez algo sendo anunciado para o povo de Deus. Assim como Noé, lá atrás, anunciava uma boa nova. Aqui o Senhor está chamando, ele deseja anunciar, ele deseja apregoar isso aos seus servos, àqueles que o seguem, àqueles que desejam segui-lo e àqueles que querem segui-lo de todo o seu coração. E não somente isso, mas aqui a palavra servos é doulos no grego, comumente usada como escravos. Devido à tradução e à herança, vamos dizer, muito ruim da escravidão, a palavra foi atenuada para servos, mas entende-se que o Senhor, aqui dos servos, governava a vida, então, dos seus funcionários, servos ou escravos. Ele, então, chamou aqueles que eram os seus, né? Mas não somente isso, ele chamou e ele lhes confiou o quê? Os seus bens. Perceba que então imagine uma multidão, uma grande fazenda, uma grande empresa, o Senhor chama alguns para receber uma preciosidade. Olhe para o irmão e para a irmã que está do seu lado. Ela é rica. O Senhor depositou nessa pessoa que está aí do seu lado uma riqueza inestimável. Que riqueza inestimável é essa? A um deu 5, vamos continuar lendo, no versículo 15. A outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a sua própria capacidade. Perceba então que o Senhor aqui, ele dá um pouquinho mais para um pouquinho mais para outro, mas segundo a própria capacidade de cada um. Perceba então que não é apenas um patrão, um senhor que desconhece os seus funcionários, os seus escravos, os seus servos. É um Senhor que conhece a capacidade de cada um, o quanto cada um pode carregar. Agora imagine só uma pessoa que vai depositar algo nas mãos de um funcionário, de um servo, de um escravo. Ele poderia muito bem depositar um pouco e ver se ia dar certo. Esse Senhor decide então apostar muito alto. Ele não colocou pouca coisa na sua e na minha mão. Ele decidiu, então, não dar um pouquinho de vida para mim e para você. O que a Bíblia vai nos relatar, então, que Jesus assumindo a forma de servo, e é a mesma palavra doulos, ele assumiu a forma de escravo, de servo, para quê? Para morrer por mim e por você. Sabe o que eu entendo e aprendo com isso? É que o nosso Senhor, ele nos entregou o que ele tinha de mais precioso nos céus. Por que isso? Para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos do juízo divino. Essa é a grande beleza, essa é a grande riqueza do Evangelho. Estamos aqui falando de um contexto monetário, de investimento, de riquezas, mas precisamos deixar claro que Jesus nos salvou. E não existe bênção, talento, riqueza maior do que essa. Dinheiro nenhum no mundo compra isso. Nós estamos sendo salvos do maligno, estamos sendo salvos do juízo eterno. E isso para nós deve ser a maior alegria possível. Então o Senhor nos dá conforme a nossa própria capacidade. No versículo 19, eu queria que você pulasse aqui para nós então começarmos a avaliar e aprender com aquilo que o Senhor quer nos ensinar aqui. No versículo 19, no capítulo 25, depois de muito tempo, perceba a questão, o fator tempo aqui. Por quê? Assim como na parábola das 10 virgens, assim como com Noé, ninguém sabia o tempo,
O Senhor, você por acaso leu que o Senhor declarou e afirmou o momento em que ele iria retornar após dar os talentos? Não. Ele deu a um 5, a um tanto e a um tanto. Mas ele não afirmou quando iria retornar. Léo, invista para mim. Kaique, invista para mim. Tá, mas quando o senhor vai retornar para buscar o investimento disso tudo? Não, não se sabe. Jesus, então, mais uma vez, implicitamente e explicitamente afirma aqui: eu retornarei, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Eu acho que Jesus quer, então, ensinar e deixar claro uma lição aqui para nós. É que nós precisamos aprender a nos mover e a fluir nesse mundo, independente de nós sabermos ou não o momento em que ele irá retornar. Na verdade, nós não sabemos nem quando ele virá, nem quando ele não virá. Não se sabe. Mas isso também não... O que eu entendo e aprendo com isso é que nós não podemos, por exemplo, assim como se o ladrão, se eu soubesse quando o ladrão iria invadir a minha casa, isso iria, então, possivelmente mudar as minhas atitudes. O que Jesus quer de nós? É que eu não saiba, mas eu tenha fé o suficiente de que ele irá voltar. Então eu trabalhe para ele, haja da mesma maneira com que ele pudesse voltar amanhã ou daqui a 10 anos. A minha vida deveria então ser uma constante de perseverança e fé e trabalho nele. Estamos falando aqui a respeito de investimentos. Eu sei que no português aqui a questão do talento aponta muito para a questão, vamos dizer, prática. Ah, o meu talento é cantar, o meu talento é tocar, o meu talento é dançar. Eu quero que nós não venhamos olhar apenas isso. Por quê? Porque isso é uma parte. Mas vamos olhar, então, para a nossa vida. Perceba, então, que Deus nos deu uma riqueza, a nossa vida, para que nós possamos fazer o quê, gente? Jesus, então, quer receber o retorno daquilo que Ele investiu em nossas vidas. Como eu acabei de dizer, Jesus entregou tudo o que Ele era para nós. Ele quer receber o retorno daquilo que Ele entregou. Vamos continuar lendo o texto, nós vamos entender melhor isso. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos. E o que aconteceu? Ajustou as contas com ele. Jesus, então, implicitamente está falando a respeito do juízo final. Por quê? Porque ele irá retornar e ele irá ajustar as contas conosco. Isso deve encher o nosso coração de temor. Por quê? Porque uma hora ou outra nós vamos sentar na frente dele e vamos ter que ajustar as contas. Vamos ter que prestar contas, vamos ter, Jesus, não deu para fazer muito bem aquilo, mas do lado de cá eu fiz, naquilo outro eu fiz. Versículo 20, então aproximando o que recebera 5 talentos, entregou o quê? Outros 5. Esse homem recebeu então, se 1 talento, vamos jogar por baixo aqui, se 1 talento de prata equivale a 5 milhões de reais, quanto que essa pessoa então, esse servo devolveu para o Senhor? 5 vezes 5? 25. Aumentou bem. Vamos então aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. E aqui é a declaração do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel onde? No quê? No pouco. Isso aqui me pegou um pouco. Por quê? Porque uma pessoa recebeu milhões, mas o que o Senhor declara? Que era pouco. Mas o que ele recebeu era muito ou pouco? Aos nossos olhos era muito. Mas aos olhos dele, qual era esse montante? Que era pouco. Então, perceba o quão rico esse senhor era. Porque ele pegou um trocadinho e deu. É pouquinho. Vamos ver se esse investimento vai dar certo. Vamos ver se você vai conseguir retornar aquilo que eu estou investindo na sua vida. Foste fiel no pouco. E o que vai acontecer? Sobre o muito, eu te colocarei. Então existe uma esperança e expectativa para aqueles que são
fiéis. A palavra fiel no grego deixa eu pegar aqui, quer dizer o caráter de alguém em que se pode confiar. Quando o Senhor aqui chama o servo de fiel, Ele está afirmando que o caráter desse servo, nesse servo aqui, no seu caráter, eu posso confiar. E será que olhando para as nossas vidas, será que olhando para aquilo que nós então recebemos do nosso Pai Celestial, será que o Senhor está podendo então confiar em nossas vidas? Será que o nosso caráter é digno de confiança? Será que o Senhor do alto então está olhando para mim, para o PH? Ele recebeu um tanto. Ele está sendo fiel nisso aqui, mas nisso aqui não. Vamos olhar para a nossa vida como um todo. Jesus, então, Ele está olhando para o meu casamento, para a maneira em que eu comporto dentro de casa, para a maneira como eu me comporto na igreja, para a maneira como eu estou me comportando longe da vista de todos. Será que a minha e a sua vida estão sendo dignas de confiança do Senhor? Por quê? Porque existe uma expectativa daquilo que nós iremos alcançar nele. Mas será que nós então estamos sendo dignos dessa confiança? O texto continua: e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Tanto aqui como no outro servo, ele revela um aspecto interessante a respeito do Senhor. Por quê? Porque eu nunca vi, agora não é de se imaginar, melhor dizendo, um patrão, um senhor dos escravos, dos servos, chamando os seus funcionários, servos e escravos para participarem da sua alegria. Imagine-se então um senhor chegando em casa, tirando os sapatos, pedindo aos servos para que eles possam prover a janta, para que eles possam arrumar as suas malas, para que eles possam limpar a sua casa, para que eles possam fazer. Mas o que o Senhor fala aqui? Aos que são fiéis: desfrutem da minha alegria comigo, usufrua do gozo, entra no gozo do seu Senhor. Existe então mais uma promessa, uma promessa prometida aos que são fiéis. Vamos continuar no texto. Versículo 24. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aqui nós temos uma pessoa um servo, muito parecido comigo, contigo, que ele ficou receoso. Por quê? E ele se parece muito com a gente, porque ele ficou com medo. Ele olhou para aquela dificuldade de repente, investir. Agora imagine só, não tinha mercado de ações, seria muito mais fácil ele pegar os milhões que ele recebeu e investir tudo comprando em ações da Apple. Aquilo é muito difícil de se desvalorizar. Em Israel, no 1º século, não existia isso. O que eles tinham que fazer então? Investiam um pouco nos gados, nas plantações, e repartiam aquele dinheiro ali para todos os lados, os investimentos, para que pudessem perceber o lucro. Então, esse homem aqui, ele olhou para aquela dificuldade: e se chover? E se a plantação não der certo? E se o gado morrer? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? O meu patrão, o meu senhor, ele não vai me perdoar. Ele ficou com medo, ele ficou receoso de dar um passo a mais, de andar 1 milha a mais, de se entregar um pouquinho a mais, de abrir mão do seu medo, do seu receio e, eu vou buscar ser fiel ao meu Senhor. Ele acreditou em mim, em meio a tantas pessoas, ele investiu milhões em mim, ele investiu um alto valor na minha vida, eu vou me doar um pouquinho, mesmo com medo, mas isso reflete muito daquilo que nós somos também. Porque nós olhamos
para aquilo que o Senhor quer proporcionar para as nossas vidas. E um exemplo que estou vivendo na prática é justamente o exemplo da paternidade. Estamos aqui esperando a nossa segunda filha, e pensa num desafio bom, gente. A gente está com a Alice com 1 ano e 6 meses, agora projetando a chegada da Maria para dezembro, e meu Deus, será que eu vou aguentar isso tudo? Mas aí eu começo a olhar para o texto e, poxa, mas Ele então nos concedeu Ele me concedeu essa riqueza, esse bem segundo a minha capacidade. Mas nós temos essa tendência de olhar para o risco, avaliar, desejar então permanecer em segurança. Pô, mas e se der errado? E se eu não aguentar? E se aquilo? E se aquilo? E se isso? Mas Deus está mandando avançar, mas, pô, Deus, eu não sei. Mas Deus está, faça, fale, entregue, oferte. Não sei, Deus, não sei se eu tenho condições. Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu não sei. Deus está mandando dar um passo de fé, mas, caramba, não sei se eu consigo. Esse servo parece muito com a gente. Se parece muito com o nosso cotidiano. Jesus, então, em todo momento aqui, em todas essas parábolas, perceba que Jesus, ele pega aspectos e questões do cotidiano das pessoas. Por quê? Porque ele quer justamente mostrar que nós precisamos aguardá-lo, sobretudo. Mas o aguardar ao Senhor, e esse é o aspecto central de tudo que eu quero falar aqui com vocês. De que maneira, então, nós estamos aguardando ao Senhor? Porque podemos, então, aguardar de uma maneira, assim como esse servo fez. De que maneira esse servo fez? Ele recebeu bem. O Senhor vai voltar. É melhor eu guardar isso comigo, enterrar lá no canto, guardar no baú, fechadinho. Talvez ele, não sei, isso não está na Bíblia, a gente pode conjecturar. Mas talvez esse servo não tenha sido, como eu posso expressar isso? Não tenha uma certa maldade. O texto depois vai nos mostrar que não era isso, mas ele teve, e se ele tivesse zelo, gente? Poxa, eu não posso perder aquilo que o Senhor me deu. E se fosse zelo? Assim como nós, então, que recebemos tanto do Senhor, mas Deus está mandando fazer, Deus está mandando pegar o microfone e pregar, Deus está mandando botar a mão na cabeça e orar, expulsar a doença, mas, poxa, Deus, eu não quero me expor, eu não quero fazer, poxa, é melhor ser zeloso e aguardar. Como, então, está sendo a nossa espera pelo Mestre? Será que é uma espera passiva, no sentido de eu vou aguardar o noivo sair da sua casa para passar na procissão e estou com a minha tocha aqui, ele não vai demorar. Estou em casa e o ladrão pode chegar, mas talvez não chegue. Qual é o grande problema dentro disso tudo? É justamente a infidelidade. A falta e a infidelidade diz respeito à falta de fé. A falta de fé naquilo que o Senhor quer fazer, quer declarar, quer projetar em nossas vidas. O que o Senhor quer que nós sejamos, então? O Senhor quer que nós sejamos, gente, ousados. Ousados o suficiente para pegar aquilo que o Senhor nos concedeu, a riqueza, a beleza, a glória da graça, a sabedoria, e isso pode expandir para todas as áreas possíveis, porque você pode ter recebido uma bênção na sua personalidade, em resolver e solucionar conflitos dentro do seu trabalho. Esse é um talento que Deus te deu, use isso para a glória do Senhor. Às vezes o Senhor te deu a bênção da paternidade, da maternidade, então Deus vai mandar do nada um filho. Meu Deus, mas caramba, eu não posso ter um filho, gente, não vou ter dinheiro, tem que pagar colégio, tem que fazer plano de saúde, tem que fazer aqui, meu Deus do céu. E a gente começa a analisar os riscos,
nós nos parecemos muito com o servo infiel. O que o Senhor tem te dado? O que o Senhor te concedeu? E eu não estou falando aqui de tocar guitarra, de cantar, de dançar. A gente reduz a beleza e a amplitude dessa parábola somente para aquilo que nós podemos fazer dentro do ministério. Não, isso é só uma parte. Mas Deus talvez pode ter te concedido a graça e a dádiva de ser uma grande dona de casa, segundo a sua própria capacidade. Imagine só a pessoa que evangelizou Billy Graham. Pô, ele só evangelizou uma pessoa, gente. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos concedeu? Ah, mas eu sou só um motorista de ônibus. Ah, isso não é ministério, nem aqui nem na China. Quem disse? Ah, mas eu sou só uma costureira, eu sou só um vendedor de carro na Fiat. Use o seu trabalho, use o seu cotidiano para devolver para o Senhor tudo aquilo que Ele investiu na sua vida. Esse é o grande sentido dessa parábola. Essa é a grande beleza por trás desse ensinamento que Jesus quer nos entregar aqui. Vamos ver aquilo que o Senhor, então, declara para o servo mau. E isso aqui tem que encher o nosso coração de temor. No versículo 26, ele continua dizendo: respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Duas características. Servo mau e negligente. O mal aqui, no grego, quer dizer justamente a perversidão, a maldade. É algo inerente ao coração humano, a condição pecaminosa que nós temos. E não somente isso, ele não nos chama somente de um homem pecaminoso, mas também de negligente. E o que quer dizer negligente aqui? Alguém preguiçoso e desleixado. Perceba o risco que nós estamos tendo, o risco que nós estamos assumindo, ao não sermos fiéis com aquilo que o Senhor nos concedeu. Ao não lutarmos, ao não assumirmos riscos para fazer o Senhor brilhar através da nossa vida, através dos nossos talentos. Deus com certeza não chamou todos aqui para pegar no microfone e pregar, mas Deus chamou todos, sem exceção, para sermos discípulos. Não tem para onde correr. Se nós não fizermos isso, o que então o texto está nos dizendo? Que nós estaremos sendo preguiçosos e desleixados com aquilo que o Senhor nos deu. Qual é o grande perigo nisso? E o grande ensinamento que o Senhor quer nos dar aqui é que nós devemos esperar sim. Por quê? Porque os servos esperaram. As virgens esperaram, o pai que aguardava o bandido esperou, Noé aguardou. Por que nós então, e de que maneira nós devemos esperar o retorno do Senhor? De uma maneira ativa, não é sentar na comodidade da nossa vida. Ah, eu estou ganhando um dinheirinho agora, eu estou tocando a minha vida, está tudo bem, as coisas estão indo de vento em polpa. E qual é o grande risco em que nós tomamos quando assumimos uma condição confortável na vida? É que nós vamos deixando os riscos que devemos assumir pelo Senhor de lado. O risco de evangelizar o vizinho, o risco de entrar no hospital e dar uma louca e sair expulsando tudo que é capeta, orar, ser um discípulo de Cristo, gente. É isso. E será que hoje, fazendo então essa introspecção, observando nossas vidas, o quão fiéis nós estamos sendo com aquilo que o Senhor nos depositou e confiou a nós? Olhando para os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, o único fruto
o aspecto do fruto, ou o gomo do fruto, que é ligado à questão do tempo, é justamente a paciência. E a paciência, cadê a definição de paciência, gente? Pelo amor de Deus. Aconteceu uma coisa muito legal, que meu celular com todo o meu esboço morreu agora à tarde. E tá uma beleza, né? Ah, tá aqui. O fruto da paciência revela uma convicção, a convicção de que Deus existe e é o Criador governante de todas as coisas, ou a crença com a ideia predominante de confiança, segurança, seja em Deus ou em Cristo. Não, gente, eu iria errado, peraí. Desculpa. Perdi a definição de paciência. Vamos definir nós mesmos. O grupo do louvor, se quiser subindo. A paciência não é somente esperar, e o que Jesus, dentro disso tudo, é que nós devemos ser pacientes, com certeza, mas devemos esperar e buscar aguardar o seu retorno de uma maneira ativa, não passiva, sentado no conforto do nosso sofá, dentro das nossas condições confortáveis, sem assumir riscos, sem dar nossa cara a tapa, sem buscar evoluir espiritualmente. Estamos aqui buscando, a igreja está proporcionando a escola de pregadores, que vai começar agora na próxima sexta. O desafio bom, deixa eu confidenciar uma coisa com vocês. Na primeira edição da escola de pregadores, que o pastor Marcos André fez, nos tempos idos deve ser 2009 talvez, eu era um adolescente, e o pastor Marcos André fez isso na Brasil, na época eu congregava com eles lá, e eu adolescente, empolgado, sem muita maturidade, mas fui lá no meio dos dragões, os caras tops lá, os caras que estavam acostumados a pregar, para a escola, vou tentar aprender de alguma maneira, né? Fizemos o curso e no final tem uma parte prática em que nós deveríamos então pregar para sermos avaliados. Antes de entrarmos na sala para começar as avaliações, todo mundo nervoso, até os gigantes da fé lá, todo mundo nervoso. Eu, no alto da minha inocente, falei, não estou nervoso não, eu estou muito bem, estou tranquilo. Acho que eu falei sobre Daniel naquele dia. Estou tranquilo, tirando uma onda danada. Entramos, as pessoas começaram então a pregar, a serem avaliadas lá e tal, foi tudo muito legal. Chegou a minha vez, gente. Eu nunca tinha pregado e falado nada publicamente. Dei parte do Senhor, boa noite. Li o esboço, não durei nem 2 minutos, gente. Agradeci a oportunidade e fui sentar. O pastor Marcos André com certeza vai relatar isso na aula, e a gente ri bastante disso, e pensa num desafio que eu fui vencendo ao longo do tempo. Talvez hoje nós tenhamos conquistado uma confiança, não que isso não seja fácil, mas a gente vai aprendendo a lidar com o público, vai aprendendo a falar, fiz curso de teatro depois, fui buscando me aprimorar. Mas pensa numa pessoa que gaguejava, que não conseguia manter uma linha de raciocínio, que passava a luta para pregar, meu Deus do céu. Mas estou aqui. Consegui romper nisso. Agora é romper e vencer em outras esferas da vida. E o que nós podemos aprender com todas essas situações é que nós devemos, então, buscar desafios cada vez maiores. Para quê? Para que nós possamos ser os maiorais? Não. Para que nós possamos devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele investiu em nossas vidas. O Senhor te tirou e me tirou de um charco de lodo, de um lugar podre, horrível, terrível, e Ele te colocou aí bonito, cheiroso, cheirosa, casado. Os que não estão casados, tomem posse, mas Deus está cuidando de você, cara. Deus está cuidando da sua vida. Será que nós não podemos fazer mais por Ele, já que Ele está fazendo tanto por nós?
Ah, mas eu tenho vergonha. Não, vamos assim mesmo, vai com vergonha. Ah, mas eu não sei se não. Talvez você não foi chamado para pregar, para cantar, mas seja uma excelente mãe, seja um grande funcionário. Reflita a glória do Senhor em todas as esferas da sua vida. E o que vai acontecer, gente? Quando o Senhor retornar, e nós sabemos que Ele vai retornar, quando o Senhor retornar nas nuvens, quando chegar o grande dia em que nós olharmos e estivermos face a face com Ele. E aí, Felipe? E aí, Mateus? E aí, Daiane? E aí, Fernando? E aí, Marcelene? O que você fez com tudo aquilo que eu depositei na sua vida? Quanto você multiplicou? O quanto você devolveu para mim? Esse dia pode acontecer para alguns até amanhã mesmo, gente. Não se sabe o dia nem a hora. Mas não é porque nós não sabemos o dia nem a hora é que nós vamos esperar passivamente. Mesmo se soubéssemos que o Senhor retornaria daqui a 30 segundos ou daqui a 300 anos, nós iríamos buscar glorificá-lo da mesma maneira, na mesma intensidade e com todo o vigor e com toda a força possível. E que o Senhor nos ajude a glorificá-lo da maneira que Ele merece. Amém? Levante-se, vamos estar orando. Coloque a mão no seu coração. Queria que você fizesse essa oração nesse momento, buscando entender de que maneira essa palavra se aplica à sua vida, o quanto você pode ser fiel, o quanto você pode se entregar mais, o quanto você pode fazer para o Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei qual é a preciosidade, qual é o talento, qual é a riqueza que o Senhor depositou na minha vida. Então nós temos alguém que Jesus Ele foi, mas Ele deixou um consolador, alguém que pegaria a nossa mão e caminharia conosco. O Espírito Santo, Ele está aqui justamente para pegar na sua mão e te mostrar o melhor caminho. Mas decida nesse momento romper com a inércia, romper com a falta e vamos partir para um outro oposto. Vamos fazer mais, vamos nos entregar mais, vamos nos empenhar. Por quê, gente? Porque Ele merece. Faça sua oração nesse momento. Faça sua oração nesse momento. Entregue-se ao Senhor. Entregue seu coração, seus dons, seus talentos. Entregue tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você recebeu do Senhor para Ele. Faça sua oração. Existe uma história do avivamento moraviano, os irmãos morávios. Eu não lembro que século eles viveram. Essas pessoas, esses homens, queriam pregar para os escravos, isso alguns séculos atrás, mas não tinham acesso aos escravos, acesso àquele povo que estava sendo escravizado. Então o que eles fizeram, gente? Esses homens se venderam como escravos para pregar para os escravos. Perceba o que eu estou falando. Eles se venderam definitivamente. Eles não viajaram ao país para retornar depois. Eles se venderam, se entregaram definitivamente
a escravidão, a condição de vida ferrenha, absurda, ruim, terrível. Para fazer o quê? Para pregar aos escravos que estavam lá. Uma oração que é muito conhecida, que esses irmãos então fizeram quando estavam partindo do seu povo. Eles declararam então ali para o seu povo que estava se despedindo deles. Eles oraram juntos, então declarando que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Será que nós temos a condição de fazer essa oração hoje? Que o cordeiro receba a recompensa, que o cordeiro receba através da minha vida a recompensa pelo teu sacrifício. Ele se sacrificou, se entregou e se doou, e ele está esperando uma recompensa. Não que ele precise de holofote, nada disso. Deus não está com crise, com ego fraco, não. Mas Ele está guardando dos seus a devida glorificação por aquilo que Ele fez. Amém? Minhas lamparinas estão acesas.